eu tenho duas cargas aqui, ó, uma positiva e outra negativa. E aqui eu tenho uma região de campo elétrico uniforme, tá bom? E eu quero saber como é que vai ser o movimento dessas cargas aqui, ó. Ou seja, se vai aumentar a velocidade ou se vai diminuir a velocidade, se vai para baixo, para cima. Essa é a nossa dúvida aqui agora, ok? Então, olha só, primeira coisa que você tem que perceber aqui, ó, é como é que está orientado aqui, ó, as linhas de força. Tá da, okay, da esquerda para a direita. Como é que é a linha de força mesmo? Como é que ela funciona? Sai do positivo e vai para onde? Para o negativo. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, ó, qual que seria o lado positivo e qual que seria o quê? O lado negativo. Então, ó, sai do positivo e vai para onde? Para o negativo. Então, ó, o lado da esquerda teria a placa positiva e o lado da direita teria o quê? A placa negativa. Nem sempre as placas vão ficar lá desenhadas para você, não. Você tem que saber isso aqui, tá? Então, ó, sai do positivo e vai para onde? Para o negativo. Vamos supor o seguinte, ó, que essa carguinha aqui agora, ó, o campo elétrico só está delimitado nessa região. E a carguinha está o quê? Está entrando nela, né? Então, ó, a carga negativa, ela chegou aqui. Aí eu pergunto para vocês, para onde que vai estar a aceleração dela? O que você tem que lembrar? Que a aceleração acompanha quem? A força que ela vai sofrer, ok? Então vamos ver aqui, ó, o seguinte. O campo elétrico, ó, tá para a direita. Para onde que está a força desse cara aqui, ó, na carga negativa? Ela vai ser atraída ou repelida pela placa positiva que tivesse aqui, ó. Então, ó, ela não vai ser atraída pela positiva, então a força nela vai estar para onde? Para a direita. Consequentemente, a aceleração dela vai estar para onde também? Para a direita, porque força restante e aceleração apontam para o mesmo sentido e direção. Então, ó, a aceleração, ó, aqui, ó, estou representando o seguinte, ó, o sentido dela, tá? A aceleração está para trás. Mas para onde que está a velocidade? Para frente. E aí? Você já sabe responder isso, já deveria saber responder isso. Esse movimento aqui, ó, é acelerado ou retardado? Ou seja, aumenta ou diminui a velocidade aqui, ó. Uai, como a aceleração aqui agora está avacalhando, ou seja, é como se a partícula estivesse o quê? Pisando no freio. A velocidade dela, o quê? Então, diminui. Como que eu representaria isso aqui, então, ó, em um gráfico? Aí, cabuloso, hein, professor? Então, ó, vou desenhar um gráfico aqui, ó. No caso, o gráfico é assim, ó. De velocidade por posição. Então, vou colocar a posição X, tá? A gente está mexendo aqui no eixo X do movimento, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. A partícula azulzinha, até ela entrar no campo elétrico aqui, ó, ela tem alguma força resultante atuando sobre ela? Não. A força só atua quando? Quando ela entra no campo elétrico, tá? Então, enquanto ela estiver fora aqui, ó, o que acontece? A velocidade dela é o quê? Constante. Vou colocar que a velocidade dela é até aqui, ó. Constante, tá? O que vai acontecer com a velocidade dela a partir do momento que ela entra no campo elétrico? Como a aceleração está para trás, a velocidade dela é o quê? Diminui. Então, vou falar o seguinte, ó, que a velocidade dela vai diminuir, ok? E depois que ela passa o campo elétrico, a velocidade dela volta a ser o quê? Constante, porque não tem nenhuma força mais atuando sobre ela. Então, nesse caso aqui, ó, a partícula negativa teria essa velocidade aqui, ó. Ela é constante até entrar no campo elétrico, diminui e depois o quê? Fica constante de volta, tá bom? Vamos olhar agora então para a carga positiva. A carga positiva está aqui, ó, ela adentrou já. Primeira coisa, para onde está a força nela? A força nela, olha só, ela vai ser repelida pelo lado positivo, né? E atraída pelo lado o quê? Negativo. Então a força nela, ó, tá o quê? Para a direita. Para onde está a aceleração? A aceleração também está para a direita, porque acompanha a força, né? E a velocidade? Uai, como a velocidade dela já está para a direita, continua para a direita aqui, né? A velocidade não altera aqui por enquanto, né? O sentido do vetor. Só altera o quê? O módulo. Então, olha só. Aceleração e velocidade apontando para o mesmo sentido. Movimento é acelerado ou retardado? O movimento é acelerado. É como se você tivesse o quê? A aceleração está ajudando a velocidade, né? Então, você vai o quê? Aumentar a velocidade. Então, ó, como é que seria o gráfico aqui, ó, da carga positiva? Seria a velocidade constante até começar a entrar no campo. Depois, a velocidade vai aumentar. E depois que ela sai do campo, volta o quê? A ser constante. Tá?
Então tá aí, é assim que funciona o movimento de cargas quando o campo é paralelo à velocidade aqui, ó, tá? Tome muito cuidado para você não decorar. Ah, professor, sempre que for a positiva, a velocidade vai aumentar. Se for negativa, a velocidade vai diminuir. Filho, o campo elétrico aqui, ó, poderia estar o quê? Apontando para o outro lado. Aí a análise é diferente. O que você tem que analisar aqui, ó, é para onde que vai estar a força na partícula. A partir disso, você analisa quem? A aceleração. Depois você vê, aceleração e velocidade estão se ajudando? Sim, velocidade aumenta. Velocidade e aceleração estão se avacalhando? Igual nesse caso aqui, ó. Então a velocidade vai o quê? Vai diminuir. É isso que você tem que começar a perceber aqui. Entendeu? Então não decora, não. Entende. E se o campo for na vertical? Por exemplo, olha só. Eu vou lançar as partículas aqui, ó. Todas na horizontal aqui, ó. Só que, olha o sentido das linhas de força aqui, ó. Elas estão o quê? Perpendiculares à velocidade. E eu quero saber o que vai acontecer aqui, ó, com essas partículas, tá bom? Então, ó, velocidade aqui, ó, tá para a direita em cada uma delas, tá? Então, a primeira partícula é carregada positivamente. A segunda partícula é um nêutron, ou seja, a carga dela é zero. Enquanto que a terceira partícula aqui, ó, é uma carga negativa, tá? Primeira coisa que você tem que perceber aqui, ó, o campo sai de onde e vai para onde? Sai de cima e vai para baixo. Ou sai do positivo, né? E vai para onde? O negativo. Então, ó, positivo, positivo, positivo. Então, essa placa de cima é positiva, né? Porque as linhas estão saindo dela. E chega aonde? No negativo. Negativo, 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 tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos supor a carga positiva, ó. Vamos supor que ela já entrou um pouquinho aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, ó. Para onde que tá a força nela? Porque eu sei que a velocidade está apontando para a direita aqui. A força é a seguinte, ó. Ela vai ser atraída ou repelida pela essa placa positiva? Vai ser repelida. Então, a força nela vai estar onde? Para baixo. O que a força faz mesmo? Implica uma aceleração. Então, ó, ela vai começar a acelerar um pouquinho para baixo. Então, o movimento dela vai ser o quê? Parabólico. É como se fosse um lançamento horizontal. Ela começa a ir para baixo aqui, ó. Fazendo curvinha aqui, ó. Pode chegar ao ponto dela chegar aqui embaixo, tá? Mas, vamos colocar assim, ó. Ela passa fazendo curvinha para baixo, ok? Então, esse é o movimento da carga positiva nesse campo elétrico. A carga neutra, vamos supor que ela entrou aqui, ó. Ela está neutra. Vai ter força sobre ela? Não. Por quê? Porque ela é tanto atraída pela positiva quanto pela negativa, no caso, né? Como se, aqui é o nêutron, né? O nêutron não interage com ninguém nesse caso, né? Então, não vai ter força sobre ele. Então, qual que vai ser o movimento dela aqui, ó? Vai passar retinho aqui, ó. Professor, Foi. isso aí não é química? Exato. Aquele. Vou explicar isso aqui. Vou Mas, explicar. Tá? Porque os raios catódicos, né? Foi o experimento que o Thomson fez para descobrir do que era feito o átomo, né? Então, ele teve que usar o quê? Um campo elétrico. Tá? E a carga negativa aqui, ó. Vamos ver então o seguinte, ó. A carga negativa está aqui. Tá? Para onde vai estar a força na carga negativa? Ela vai ser repelida pela placa negativa, né? E sofrer atração pela placa positiva. Então ela vai o quê? Ter a força para cima, a aceleração vai estar para cima também. Então ela vai fazer um movimento parabólico para onde? Para cima. Vai fazer o quê? O contrário da carga positiva aqui, ó. Tá? Então esse é o movimento das cargas aqui, ó. Ok? Aí o Álvaro lembrou aqui, né? Eu vou colocar aqui até a fotinha aqui, ó. Porque é o seguinte. Qual que era o experimento do Thomson? Ele pegou aqui, ó, um tubo no qual ele poderia colocar gás ou tirar gás. Ou seja, podia criar o vácuo ou não. E ele tinha os raios catódicos, que ele sabia já que os raios catódicos eram partículas o quê? Eletricamente carregadas, ou seja, eram partículas negativas, tá? O que ele fez no experimento lá, né, para saber do que era constituído o átomo, né? Ele falou o seguinte, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, sem gás nenhum. Sem gás nenhum, não teve raios catódicos se propagando aqui. Quando ele colocou o gás, aí ele viu o quê? Que os raios catódicos se propagavam. Ou seja, os raios catódicos só são o quê? São propagados quando tem matéria. Quer dizer que então que a matéria, o átomo, tem que ter a mesma partícula aqui, ó, que o raio catódico está o quê? Passando. Por quê?
um raiozinho, ó, um elétronzinho vai passando para o outro e vai passando para o outro. Então, foi essa ideia que ele pensou, ok? Para saber se esses raios catódicos eram positivos ou negativos, ele colocou um campo elétrico. Olha só o campo elétrico aqui, ó. O campo elétrico é do quê? Do positivo e negativo. Então, ó, a placa de baixo seria positiva e a placa de cima seria o quê? Negativo. Então, o campo elétrico aqui, ó, tá para cima. Quando você coloca, então, aqui, ó, uma carguinha e ela foi desviada para baixo, quer dizer o quê? Que ela sofreu força para baixo. Qual que é a carga aqui, ó, que sofre força para baixo, ou seja, que é atraída pela placa positiva? É a carga negativa. Por isso que ele falou aqui, ó. Então o elétron tem carga negativa. Pronto, acabou. Tá? Então foi esse experimento aqui, ó, que deu ideia para eles, né? De como funcionava a estrutura do átomo, tá bom? Isso aqui também é utilizado onde? Em televisores de tubo, ok? Porque no televisor de tubo que você tem? Você está jogando elétrons que batem na tela e formam a imagem, tá bom? Só que você tem um tubo lá, ó, que você direciona então para onde que os elétrons vão. Então você coloca um campo elétrico lá, ó, e fica variando ele para você separar as cargas, né? Então você separa aqui, ó, uma que vai para cima, aí você muda o campo elétrico para cima, aí a carga agora vai para baixo, e tudo mais, ok? Isso aqui é utilizado muito na química também para detectores de cargas. Você faz experimentos com isso aqui para saber qual é a massa, qual é a carga e tudo mais, tá? Na física a gente faz também, só que não com esse propósito. Bom, então essa é a ideia aqui, ó, de entender como é que funciona o movimento de cargas elétricas num campo elétrico uniforme. Tá vendo?